8h10, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nájila. Olha, amanhã, Teresina, o Piauí deve receber a visita de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Ele que vai se reunir aqui com várias lideranças e o deputado estadual Georgiano Neto fala sobre o assunto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem para tratar tanto com o governador do estado quanto a bancada federal que assume agora a partir de 1º de fevereiro, a respeito das importantes reformas que tem que ser apreciadas na Câmara agora no ano de 2019 e também, com certeza, vem tratar a respeito da eleição da mesa diretora que vai acontecer agora em 1º de fevereiro. É um político experiente, já pôde passar na sua gestão várias decisões importantes para o país e é a pessoa adequada para o momento da continuidade ao trabalho que tem feito à frente da Câmara dos Deputados. Então, Arimateia, a gestão de Rodrigo Maia realmente fez diferença? Ele nem precisava vir a Teresina, ele se reúne com a bancada federal lá mesmo no Brasil. Esse é só o pretexto. Como disse o Georgiano, até vir tratar sobre reformas. Não tem interesse nenhum. Você acredita que isso, pelo menos com os aliados, ele já faz isso lá em Brasília? Nós vamos ver os demais candidatos fazendo essa peregrinação pelo Nordeste. Nem precisa, só para encher página de jornal, de portal. Para conquistar os eleitores, para conquistar os brasileiros? Os brasileiros não votam, os brasileiros não votam lá. Mas quem sabe, por exemplo, os deputados locais não podem conseguir esse carinho especial da população? Ele já tem os votos necessários para se reeleger presidente. Bom, o que dizer das verbas públicas em relação à cultura? Inclusive, você estava conferindo, assistindo junto com a gente, um ao vivo feito ali no estádio Albertão, onde teve um problema de energia elétrica ontem, que persiste até hoje. E o presidente da Fundesp disse sim que está tentando resolver, inclusive corrigir algumas falhas que são exigências para algumas competições de nível estadual e nível nacional também. E a nossa cultura, a gente falou ali de esporte, a cultura que às vezes está sempre ligada uma coisa com a outra. Eu estava ouvindo aí o Paulo Martins, eu acho que eu vejo o Paulo Martins tão deslocado nesse setor de esportes, apesar dele ter sido um gestor, prefeito municipal. Não cabe, sinceramente. É o diabo das escolhas políticas e de acordos de campanha que fazem esses tipos de gestores. Me desculpa, mas eu não vejo o Paulo bem confortável nesse setor. A gente o vê falando, parece que ele está falando de outra coisa. Eles falaram ali, aliás, eu queria tocar nesse assunto. Hoje está uma febre no Brasil de se desfazer dos bens públicos. Vão já vender o Albertão. O problema, que é lamentável, é que se desfazem de bens públicos para pagar coisas imediatas. Por exemplo, pagar a folha de pessoal. Nada para investimento. Você se refere às PPPs? Essas PPPs que tem outro nome, né? Mas para isso. Vendem, se desfaz desses bens públicos para pagar uma coisa emergencial. Um rombo que está na folha de pagamento, um rombo que está nas contas do Estado. Nunca para investimentos. Eu me lembro que o Monsanto vendeu a Cepisa quando o dinheiro poderia ser para construir alguma obra estruturante. Não, foi para pagar a folha de pessoal. Nós vamos ver essa coisa se repetir ao longo desse mandato do Wellington Dias. E quanto às verbas públicas destinadas à cultura? Não, um escândalo novinho, viu, Nájila? Surgiu agora no final de semana, que é o caso dessas verbas públicas para o Festival de Cultura em Bom Jesus, que é a terra do ex-secretário de Cultura, o deputado Fábio Novo, onde aparece um assessor dele como tendo movimentado mais de 2 milhões de reais. Eu vou repetir, trata-se do Festival das Rabecas. Mas o próprio Fábio Novo se apressou em desmentir, dizendo que o tal dossiê onde aparecem os repasses do dinheiro foi forjado pelos adversários dele lá em Bom Jesus.
Diz um trecho da nota que ele divulgou hoje. O citado, ele diz assim, que foi tudo, não condiz com a verdade e esse dossiê procura, sem sucesso, enlamear um trabalho exemplar feito pela Associação dos Filhos e Amigos de Bom Jesus, que é de conhecimento público. Envolve um assessor dele, esse presidente dessa associação, um assessor do deputado Fábio, lá na Assembleia Legislativa, e que teria sido, inclusive, acusado de prática de estupro. Mas o próprio deputado esclarece que essa denúncia contra o assessor não prosperou, até porque a menina, inclusive, continuava virgem, foi em 2014, e não prosperou essa denúncia contra o assessor do Fábio. O que está se vendo aí, Nájila, é que o governador Wellington Dias vai ter que conviver com esse tipo de denúncia nesse 4º mandato por conta das facilidades, das ações de seus assessores no 3º mandato. Falou do Festival de Rabeca e eu lembro, até porque já fiz algumas reportagens lá no município, um festival que realmente a gente pode dizer que é a menina dos olhos do deputado estadual Fábio Novo, inclusive que defendeu mais ainda quando era secretário da pasta de Cultura e que a cada dia, a cada ano tem ganhado mais público, Arimateia. Pois é, ele explica, inclusive divulgou muitas fotos fazendo o registro dos atos que aconteceram lá. A intenção Vamos esperar, Nájila, que isso seja mesmo, realmente tenha sido forjado pelos adversários do deputado e que não passe de um grande fake news. Porque se realmente for um escândalo com o uso indevido de verbas públicas, a polícia e o Ministério Público têm que entrar nessa história. Olha, agora o assunto que a gente vai tocar agora, infelizmente, não é fake news, porque o Brasil inteiro já sabe do que está acontecendo aqui no nosso estado vizinho, o Ceará, principalmente na capital Fortaleza, mas em outros municípios próximos também, que é a onda de terrorismo, de criminalidade que vem acontecendo nos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já tomou conhecimento e hoje, em um evento na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça aqui do Piauí, nossa equipe encontrou o senador Eumano Ferrer, que falou sobre o que o presidente Jair Bolsonaro já falou sobre essa situação que está acontecendo aqui no Nordeste. Vamos conferir. A população do Nordeste hoje é em torno de 56 milhões de nordestinos. Então, ele, como presidente, como candidato, já tinha um compromisso com o Nordeste. Eu creio que esse é o momento de que nós colocarmos acima dos partidos, das ideologias e tentarmos resolver o eterno problema do Nordeste. Temos problemas de recursos hídricos, tem uma série de desnível regional, de desigualdade brutal no país, dos nordestinos com relação a outras pessoas em termos de renda, de produto interno bruto. Então nós temos que buscar uma saída e creio que é o momento de nós darmos as mãos. Eu creio que essa é a minha tese, é o que eu defendo. Nós temos que nos unir para superar os graves problemas, não só do Nordeste, mas sobretudo do país. Bom, Arimateia, essa resposta ele deu para um repórter que questionou a declaração do presidente Jair Bolsonaro em falar que ele não é presidente do Nordeste. Ou seja, os nordestinos já tinham um certo receio à gestão de Bolsonaro em relação ao Nordeste. Isso fica comprovado de que ele vai virar as costas para essa região? Olha, eu até toquei nesse assunto hoje na minha coluna. Eu acho muito grave essa situação. Olha, não cabe a um presidente da República fazer tão séria discriminação de governador de estado como a que ele produziu quando ele disse que os governadores do Nordeste deveriam se dirigir a Curitiba, porque lá estaria o presidente deles, referindo-se ao Lula, que está preso. Isso precisa ser encarado como algo muito grave. O Brasil é uma federação e o presidente da República, por menos que goste de seus desafetos, não pode permitir-se a tratar governadores de estados como inimigos ou usar a força de seu cargo para a adoção de medidas que possam resultar em prejuízos para as populações dos estados atingidos por eventuais represálias. Pessoas sensatas que cercam o presidente deveriam lembrá-lo que o sucesso de seu governo perpassa por conversações com os estados em áreas fundamentais para todos os entes federados, como o equilíbrio fiscal, obtido com reformas que, para passar no Congresso,
também carece do apoio dos governadores. Bom, inclusive, se ele realmente pretende agir dessa forma, ele entra em contradição, porque ele sempre disse em seus discursos que ele iria governar para todos, ele não iria fazer distinção de estado, de região, de cidade, enfim. O homem é consequência da sua fala. Esses discursos são muito interessantes. Na campanha, ele dizia que não ia tratar o governador que lhe foi hostil com a mesma régua, iria medir com a mesma régua os governadores que estavam do seu lado. Depois do discurso de posse, diz que o Brasil é um todo e ele é o presidente de todos os brasileiros. Está mostrando que não. Está mostrando que o discurso é um e a prática deve estar sendo outra. Inclusive, existe um receio da população, depois que essa onda de criminalidade lá no Ceará foi divulgada, de que com a atuação, por exemplo, das forças nacionais, do apoio que a polícia em todo o Brasil deve, inclusive, destinar lá para aquela cidade, para aquele estado, de que os bandidos, alguns criminosos possam sair para estados vizinhos mais próximos. Por exemplo, eu posso citar o nosso litoral, ele é divisa com o Ceará. Isso de fato pode acontecer, Arimateia? Nós temos um ditado que é muito coloquial aqui. É o de que quem quer pegar galinha não diz show. Quando eu vi o anúncio, ainda no governo Temer, da intervenção federal no Rio de Janeiro, eu achei que iria ser, essa gestão em si já ia ser desastrosa, porque anunciaram que as tropas do Exército iam ocupar o Rio de Janeiro. Ora, os bandidos tomaram seu rumo. Já agora, e aí no Rio de Janeiro você vê a ação da Polícia do Exército como a ação da Polícia Comum. Não houve nada, um confronto geral em que pudesse tirar essa bandidagem de cena. O crime organizado continua tão mais pujante no Rio de Janeiro quanto antes da intervenção. E agora, eu vi inclusive nos WhatsApp, nas redes sociais, caminhões e caminhões chegando em Fortaleza da Força Nacional. Quer dizer, deram o grito da galinha. A galinha sumiu. E eles são tão provocadores que estão queimando o Ceará e fazendo tudo, e você não está vendo uma ação enérgica dessa Força Nacional que foi socorrer os cearenses. Em relação ao apoio, eu acredito que o Ceará não tem condições, não tem estrutura para controlar essa situação sozinho, tanto é que o apoio já foi destinado. E o secretário aqui do Estado de Segurança Pública, Rubens Pereira, ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas eu já vi notícias na mídia de que o Piauí também deve enviar reforços. Você tem alguma informação? O Piauí deve se precaver, não é enviar reforços, que nós temos, nosso contingente é tão pouco, é tão diminuto, que não cabe nem fazer a segurança como se deveria no Piauí. Ele tem que se precaver, porque casos como aquele que aconteceu em Bacabal, no Maranhão, explodiram a cidade, não está longe de acontecer aqui. Me lembra até, Nádia, que na entrevista que fizemos com o secretário, ele dizia que o Piauí, aliás, os estados organizados, eles dispõem de um sistema de inteligência capaz de identificar qualquer projeto de ação de assaltante. Parece que no Ceará não está funcionando. E se não está funcionando no Ceará, de repente, teme-se exatamente isso que está dizendo. A nossa divisa com o Ceará pega ali exatamente o litoral. Cajueiro da Praia, um pouco do sertão, mas Correia. exatamente o litoral. Agora, dá para apontar um motivo específico para essa ação de terrorismo lá no Ceará, Arimateia? É muito cedo? Falência do Estado. O Estado perdeu espaço para o bandido, para o crime organizado. Ok. Arimateia, por hoje é só? Até amanhã. Até amanhã. A seguir, em primeiro contato com a torcida, River enfrenta Motoclube em jogo amistoso.